Filemon 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e, com maior razão, de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saudam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Então, nós conseguimos ler um livro da Bíblia hoje. Amém? Então, queridos, eu amo esse texto, eu amo essa história. Normalmente vocês vão me ver pregando sobre história. Eu gosto de pregar as histórias da Bíblia, né? Esses textos assim que começa e fecha. Então esse texto ele tem uma riqueza muito grande de ensinamento para nós. Amém? E eu titulei a minha palavra como Filemon, um modelo de amor e cuidado. Amém? Um modelo de amor e cuidado. E nós temos nesses dias falado tanto sobre esse assunto, sobre cuidar, sobre a importância de cuidar. E é interessante, conversando eu já com pessoas que são expert na visão, pessoas que têm conseguido avançar, pessoas que têm conseguido romper, pessoas que têm conseguido conquistar. Conversando com essas pessoas, a palavra deles é uma só. O grande segredo é, até eles falam, né, de uma mensagem que chama o pulo do gato. Já viu falar que o gato não ensinou o seu pulo para a onça, né? Quem já viu falar? Depois eu conto a história para vocês. Então, assim, o grande segredo de uma igreja
está no cuidar. E nós estamos vivendo isso nesses dias. As pessoas, ao realizar o encontro, eles chegam em mim e falam: nós precisamos fazer mais encontro. E eu falo: que legal, precisamos mesmo, mas nós precisamos cuidar bem. Amém? Nós precisamos fazer encontros, sim, precisamos, mas nós ainda, após os encontros, normalmente nós temos virado as costas. Normalmente nós temos deixado com que aquelas pessoas que se achegam à igreja, que estão iniciando a sua caminhada na fé, nós deixamos por conta delas, pela iniciativa delas, para que elas venham para o pós-encontro. E não apenas para o pós-encontro, mas para a célula. Então nós temos deixado esta iniciativa para os novos convertidos. E às vezes passa uma semana, 2 semanas, e nós não temos conseguido fazer o contato. Às vezes até fazemos através de uma mensagem ou através de uma ligação. Uma ligação é joia, glória a Deus. Mas é importante a gente ficar frente a frente. Quantos concordam comigo? Para uma conversa, para uma busca de testemunho, para ouvir aquela pessoa. Então isso é muito importante, amém? Então, Filemon, um modelo de amor e cuidado. E o contexto desta epístola, queridos, de Paulo a Filemon, mostra que Paulo, ele estava preso em Roma, numa cadeia domiciliar. Ele estava preso ali entre os anos 60 e 62 depois de Cristo, porque ele havia apelado para César, amém? Então, a sua primeira prisão ali em Roma foi uma prisão domiciliar. Ele não ficou preso em algemas, ele não ficou manietado, ele não ficou com seus pés presos num tronco. A primeira prisão dele foi domiciliar, amém? A segunda não. A segunda ele já foi para masmorra. A segunda prisão de Paulo, ele ficou preso e até ser guilhotinado, Então é algo muito sério, terrível. Mas com certeza Paulo passou por tudo isso glorificando o Senhor, amém? Porque quando ele escreve lá a carta, a segunda carta a Timóteo, ele fala: combati o bom combate, amém? Guardei a fé e completei a minha carreira. Como se diz, eu estou pronto. Amém? Eu estou pronto para entregar o meu corpo em libação ao Senhor. Amém, queridos? Então, a Bíblia diz então que ele alugou uma casa por um período de 2 anos. E durante esse período de prisão domiciliar, Paulo, ele continuou pregando o Evangelho. Ele continuou pregando de casa em casa, nas sinagogas. E ele também exerceu um forte ministério de ensino ali em Roma, no finalzinho de tudo. E ele tinha alguns colaboradores ali que iam e voltavam, estava com ele, Lucas, Silas, estavam ali com o apóstolo, ali exercendo ajudando ali como colaborador para exercer o seu ministério, amém? E Filemon era um crente colaborador na igreja de Colossos, amém? Então veja no versículo 2, olha só o que diz: e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, amém? Vamos ler o versículo 1 primeiro. Paulo,
prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Então veja como Paulo começa essa epístola. Ele não começa falando que ele é um apóstolo, ele começa falando que ele é um prisioneiro de Cristo. Amém? Então Filemon era o anfitrião daquele lugar, daquela igreja. A igreja estava estabelecida na casa de Filemon. Quantos aqui são anfitrião? Quantos aqui têm hospedado uma cela na sua casa? Então, glória a Deus pela sua vida. Amém, queridos? Então, a gente não tem assim uma definição da pessoa que abriu a igreja ali em Colossos, mas há um forte indício que a pessoa que abriu a igreja de Colossos foi Epáfras. Diga comigo assim, Epáfras, né? Então, há uma indicação muito forte ali no livro de Colossenses, de que foi Epáfras que abriu esta igreja em Colossos. Paulo não esteve nesta cidade, queridos. Ele não conseguiu ir até esta cidade. Amém? Então, Filemon é um modelo de cuidador. Ele é um modelo de discipulador. Filemon tem muito a nos ensinar nesses dias em que nós estamos aí trabalhando nessa visão do discipulado. Veja o versículo 5. Veja só o que diz, versículo 5: estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Veja o versículo 7 agora: pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Amém? Olha só que coisa tremenda, hein? Então, olha só o que diz no versículo 5. Olha só: estando ciente do teu amor e da tua fé para com o Senhor, e não apenas para com o Senhor, mas para com todos os santos. Você pode dar um glória a Deus? Então, olha o versículo 7, né? A parte B do versículo. Olha, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por seu intermédio. Aleluia. Então Filemon é um testemunho para nós, um modelo, né, de amor e de fé para com o Senhor. Um modelo de amor, de fé, né? Filemon tinha uma fé contagiante. Filemon tinha uma fé notória, né? Quer ver? Abra aí em Colossenses um pouquinho atrás aí para vocês verem. Fique aí, viu? Não saia daí. Olha só Colossenses 1:4. Olha só que lindo. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo, em quem, irmãos? Em Cristo Jesus, e do amor que tende para com todos os santos. Então, a sua fé, o seu amor, não era apenas para com o Senhor, mas sim para com todos. E o texto diz que é para com todos os santos. Não é apenas para o Davi, não é apenas para a Rosana, para Cristiano Lino, que está com uma blusa verde, né? Para o Paulo, para a Liliane, para a Bispa Nilda, para o Lucier. Esse amor que Filemon tinha era para com todos os santos.
Então o seu amor alcançava os santos. Filemon é um discípulo que nos ensina sobre cuidar. E ele então ia até os irmãos e ele tinha uma palavra para os irmãos. Ele reanimava o coração dos irmãos. Versículo 7. Ele reanimava, ele tinha uma palavra de fé. Ele conseguia, reanimar os irmãos, levar os irmãos a permanecer, levar os irmãos a se manter no caminho. Ele tinha uma palavra de fé, ele tinha uma palavra de amor para com os santos da igreja de Colossos. Amém, queridos? E o versículo 7, volta lá, você está lá, você não saiu de lá. Olha só o versículo 7, na parte A. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor. Paulo está falando aqui que ele teve grande alegria, que o seu coração foi confortado. Olha só, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado. Que cuidado, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Olha, Filemon, eu estou feliz, Filemon, eu estou muito feliz. Eu tive grande alegria e conforto no teu amor. Olha, o teu amor me conforta. Por quê? Porque o coração dos santos tem sido reanimado. Amém, queridos? Então que texto tremendo, que história linda, Essa história tem muito a nos ensinar. Amém? Então, Filemon é semelhante ao Espírito Santo. Filemon, ele é um consolador. Amém? Filemon é um consolador. Então Filemon, ele era rico, tinha servos, tinha escravos, e o seu nome significa amável. Amém? Seu nome significa amável. Agora, Filemon tinha um escravo, Filemon tinha um escravo fugido, que lhe havia dado prejuízo. E esse escravo, havia deixado Filemon triste, porque esse escravo havia fugido, e não apenas havia fugido, mas havia lhe roubado algumas coisas, Então ele tinha um escravo lá, com certeza era um escravo próximo dele, imagino eu, Sempre tinha uns escravos mais especial, uns escravos onde os seus senhores dava-lhe maior responsabilidade, colocava algumas coisas mais importantes nas suas mãos. E então esse escravo foge e rouba, Filemon, rouba-lhe ouro, rouba-lhe dinheiro, e ele então foge para Roma. O nome desse escravo chama-se Onésimo. E ele então foge para Roma. Roma é uma cidade que tinha aproximadamente 800 quilômetros de Colossos. E então esse escravo foge, ele vai para Roma. Roma era a capital do mundo. Tinha 1 milhão de habitantes, aproximadamente. 600 mil habitantes eram escravos. E 400 mil estavam a serviço, de César, que na época era Nero, um homem rígido demais. Então hoje eu estou historiador, tá bem? Então hoje eu não estou pregando, eu estou comentando aqui uma história para vocês, legal aqui, para vocês gostar dela também, assim como eu gostei, amém? Então Onésimo, foi para Roma,
foi seduzido por esta cidade, uma cidade que tinha de tudo, cidade que tinha boates chiques, cinemas, né? Tinha bacanela, com certeza tinha umas pizzarias boas lá. Vocês estão entendendo, né? Tinha casas de show e com certeza Onésimo pegou aquela quantia e disse: olha, como Roma é uma cidade grande, eu vou para Roma. E ele então vai para Roma, e ali ele começa então a viver uma vida com certeza dissoluta. Onésio possivelmente era um crente desviado, possivelmente, porque havia uma igreja na casa de Filemon. Filemon, homem importante, homem rico, com certeza Onésimo era um crente desviado. Então ele vai para Roma, né? Ele foge do seu Senhor, ele deixa de cumprir os seus deveres como cristão, como profissional, e ele então vai para Roma. Mas chegou um momento em que Onésimo se arrepende, né? Semelhante ao filho pródigo. Chegou um momento em que ele dissipou com todos os seus bens. Chegou um momento em que ele gastou tudo que ele tinha. Chegou um momento que eu creio que ele caiu em si, né? Há muitos Onésimos na região leste, viu, irmãos? Tem muitos Onésimos aqui para serem alcançados, amém? Então ele vai e ele então conhece muitas coisas naquela cidade sedutora, né? Cidade de muita aglomeração. Mas de repente ele cai em si. De repente ele acorda. De repente as coisas acabou, né? As suas finanças já não eram mais as mesmas. E de repente ele lembra de um servo chamado Epáfras. Ele não conhecia Paulo pessoalmente, mas ele com certeza conhecia Epáfras, porque com certeza, né, possivelmente foi Epáfras que fundou a igreja lá na casa de Filemon. Estão entendendo? Quem está entendendo? Oh, glória a Deus, está todo mundo entendendo. Então, com certeza, ele lembrou de Epáfras e disse: olha, eu vou procurar Epáfras. Assim como o filho pródigo, né, teve lá aquele despertamento e disse: voltar-me-ei para a casa de meu pai. Então, ele então diz: olha, eu não conheço Paulo, mas eu conheço então Epáfras. E aí começa uma história linda, queridos. Onésimo teve um encontro com Paulo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Onésimo teve um encontro com Paulo, e a gente vê o cuidado de Paulo. A gente percebe o discipulado profundo de Paulo para com Onésimo. Nós não sabemos como, imagino eu que ele saiu por aquela cidade, andou por todos os lados perguntando, né? Fico imaginando, perguntando onde era a casa de Paulo. Porque nesse tempo aqui, acredito eu que Paulo ainda estava morando na sua residência por 2 anos. Amém? Então veja agora o versículo 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, é uma carta, viu? É uma carta. Ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo velho e agora até prisioneiro
em Cristo Jesus. Preste atenção. Paulo resolve então restituir Onésimo para Filemon. Amém? Paulo resolve então restituir Onésimo para Filemon. Versículo 10. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Amém, queridos? Eu quero dar uma parada aqui, sabe, para a gente pensar um pouquinho nesse período, porque aqui houve um período. Aqui nós começamos a ler no versículo 8, onde Paulo já está escrevendo sobre a volta dele, mas eu quero mostrar para vocês aqui que houve um período aqui. Então eu posso dizer que não apenas Filemon é um cuidador, mas Paulo também. Então eu vou acrescentar nesta mensagem dizendo que Paulo e Filemon, um modelo, né, de discipuladores que cuidam. Amém? Então a gente percebe no versículo 10, ele solicitando, né, em favor de seu filho Onésimo. Olha só, com certeza ele conheceu a história. Com certeza Onésimo abriu o coração para ele. E agora ele já está chamando o escravo agora de filho. Então é possível nesses dias a gente alcançar pessoas que antes eram escravas, né? Que antes veio de uma vida de pecado, e transformá-las em filho. Amém? E gerar esse discipulado na vida deles. E ele diz no versículo 11, olha, ele antes te foi inútil. Olha, Filemon, antes Onésimo te foi inútil, mas hoje ele é útil para mim, e não apenas para mim, mas ele é útil para você também. Então isso aqui é algo tremendo. Eu posso ver aqui que houve um discipulado, né? Houve um momento ali de edificação, houve um momento ali onde a vida de Deus, né, foi transferida para a vida de Onésimo, né? Antes ele veio, chegou como um escravo, alguém fugido, alguém que tinha roubado do seu senhor, alguém que tinha defraudado do seu senhor, mas agora ele se encontra na condição de filho. Ele não se encontra mais na condição de inútil, mas sim de útil. Quero destacar aqui a importância do discipulado. Quero destacar aqui a importância de nós cuidarmos bem. Quero destacar aqui a importância de nós termos esse momento de edificação. Momento do discipulado, 1 a 1, é momento de edificação, queridos. É através do discipulado que nós vamos alcançar a transformação genuína na vida do discípulo. Amém? E olha só, vamos continuar lendo o versículo 12. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. 13, eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Esse rapaz, ele alcançou algo especial no coração de Deus, ao ponto de Paulo querer ficar com ele. Olha, eu gostaria de conservá-la comigo mesmo, em teu lugar. Olha só, eu gostaria de ficar com ele. Onésimo tornou-se um discípulo especial para Paulo, ali para ajudá-lo nas suas algemas, né? Então é possível nesses dias, queridos,
Nós precisamos acreditar. Você precisa acreditar. Acredite, amém, que os onésimos que chegaram como escravos, que os onésimos que vieram fugidos, que vieram de uma vida de pecado, vão se tornar filhos, amém, vão se tornar filhos, ao ponto de querermos conservá-los conosco, amém, queridos? Então, versículo 15: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Versículo 16: não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, amém? Especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Então olha só o que o versículo 16 está dizendo. Olha, eu estou te recomendando ele. Paulo aqui está entrando numa intercessão pela vida de Onésimo, amém? Eu te recomendo Onésimo, agora já não mais como escravo, mas como irmão caríssimo. Gente, houve algo sobrenatural aqui, sim ou não? Amém? Você é Paulo nesses dias, que vai levar os onésimos a ter uma experiência profunda com Jesus, amém? Nós somos Paulos nesses dias, que vamos conduzir os onésimos a ter uma experiência com Jesus. E com certeza Onésimo teve uma experiência com Jesus, amém? Com certeza ele foi ministrado, com certeza a palavra de Deus, entrou no seu coração, porque a gente vê aqui Paulo falando tão bem de Onésimo, amém? Então eu vejo aqui o cuidado de Paulo, eu vejo aqui o discipulado profundo, no versículo 9, no versículo 10, eu vejo aqui a intercessão de Paulo, para que Onésimo viesse a ser restituído. Eu vejo aqui a intercessão de Paulo pela vida de Onésimo, para que ele viesse a ser restituído, não como escravo, mas como filho, mas como irmão caríssimo, amém? E eu creio que nesses dias, nós estamos vivendo dias de restituição. Quantos recebem isso na sua vida? Amém? Eu posso ver aqui, outro princípio, o princípio da restituição. Paulo, ao alcançar o seu propósito na vida de Onésimo, Paulo, ao levá-lo a ter uma experiência com o Senhor, ele até queria ficar com ele, para que ele viesse estar servindo ele, mas ele preferiu restituí-lo para Filemon. Nós estamos vivendo nesses dias de restituição nesta casa, amém? Nós estamos vivendo dias em que pessoas estão chegando, pessoas estão voltando, é a restituição de Deus neste lugar. Nesses dias nós estamos vivendo a restituição de Deus no nosso ministério, amém? No seu ministério, amém? Então Paulo também aqui foi um agente de reconciliação, Paulo foi um agente de reconciliação. A gente vê todo o texto, a partir do versículo 8, você vê então a carta de Paulo a Filemon, ele recomendando para que Filemon então pudesse receber Onésimo, amém? É um princípio que nós podemos aprender nesses dias, o princípio da reconciliação, amém? Não apenas o princípio do discipulado profundo, do cuidar bem, da intercessão, mas também o princípio da reconciliação. Isso aqui é algo tremendo,
nós precisamos aprender nesses dias. Nós, discipuladores, nós, discípulos, nós precisamos viver a experiência da reconciliação. Está chegando alguém aí? É momento de reconciliação, meu filho. Está chegando alguém que era da igreja, está voltando? É momento de reconciliação. Deus tem os seus meios para fazer na vida de uma igreja. Com certeza, Filemon foi uma grande bênção, ou melhor, com certeza Onésimo foi uma grande bênção ali na igreja de Colossos, amém? Então, o apóstolo Paulo foi um canal para restituir, amém, queridos? Agora veja versículo 18 e versículo 19. Eu disse para vocês que nós íamos estudar o livro todo, tá bom? E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar também, tu me deves até a ti mesmo. Amém, queridos? Então nós temos outro princípio aqui. Nós podemos ver que a disposição para pagar o preço. Amém? Então vamos ler novamente. Olha, se ele fez algum dano, né? Se ele te deve alguma coisa, olha só o que diz o versículo 18: lança tudo na minha conta. Vocês acham que Paulo tinha crédito? Hã? Vocês acham que Paulo tinha crédito, queridos? Tinha muito crédito. Olha só que tremendo, né? Olha, se Onésimo te causou algum dano, olha, se Onésimo, né, te deve alguma coisa, olha, lança tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, para não te alegar também, tu me deves até a ti mesmo. Amém, queridos? Então eu vejo aqui não apenas uma restituição, mas Paulo querendo restituir até aquilo que Onésimo havia furtado na casa de Filemon, né? Então veja aqui o preço, e como nesses dias nós precisamos pagar um preço. Amém? Quantos estão dispostos para pagar um preço? Quantos estão dispostos a sair, a deixar a vida de conforto? Quantos estão dispostos a pregar o evangelho, a conhecer a visão, e não apenas isto, mas também respaldar o seu discípulo financeiramente? Quem pode dizer amém? Hã? Glória a Deus. Então eu posso ver aqui, né, no versículo 18, no versículo 19, essa disposição de Paulo para com Onésimo, amém? Então, e diz a história que Onésimo, ele se tornou um pastor, né? E aí a igreja ortodoxa foi e santificou ele. Né? A igreja católica, né, tornou-se Santo Onésimo. Quem já viu falar nesse santo? Né? Então ele se tornou um pastor, com certeza fez ali a obra, com certeza abriu igreja, né? Eu não tomei maiores conhecimentos da história. E Filemon, ele tornou-se um bispo, né? E eu fico imaginando Onésimo aí chegando com duas cartas, uma para Colossos e outra para Filemon. Eu fico imaginando a chegada de Onésimo lá na casa de Filemon, né, trazendo aquela carta. E eu fico imaginando Filemon lendo aquela carta,
Quantos conseguem imaginar esse momento? Amém? Mas eu deixo essa mensagem, um texto tremendo, um texto que é para nós hoje, né, uma instrução para aquilo que nós estamos vivendo nesses dias. Então, Filemon, e não apenas Filemon e Paulo, um modelo de discipulador que cuida. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.